Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado. Alô, amigos registradores, notários, advogados, todos aqueles que se interessam pela área registral. Nós estamos iniciando o 4º episódio do nosso Podcast Registral. Podcast Registral, que é uma realização do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, uma entidade há mais de 40 anos atendendo os interesses dos registradores gaúchos. Hoje nós temos um assunto muito especial, né, que é muito pedido por vocês, que são os concursos de cartório. E vai ser um episódio especial porque eu estou aqui com amigos, né, e nós vamos ter, na verdade, um bate-papo aqui, uma troca de experiências, levando a vocês informações, especialmente aqueles que se interessam e que vivem o mundo dos concursos de cartório. Estou aqui com a minha colega, minha amiga, a doutora Daniela Belaver, que é tabeliária de notas e protestos de Agudo. Obrigada, Daniela, pela presença. Obrigada, é uma honra e uma alegria poder contribuir com quem vai começar na atividade ou quem já está trabalhando e que pretende se remover. Com certeza. E com o doutor Alessandro Borghetti, que é registrador público e tabelião de protestos de Garibaldi. Obrigado pela presença também. Bom, quero agradecer o convite ao Colégio Registral, é uma honra estar participando contigo, Guilherme, meu colega de concurso. Isso. Com a Daniela também, uma satisfação. E vamos bater um papo sobre o concurso, que é um tema sempre bem interessante. Com certeza, né? O concurso público, que é interessante até, eu acho que situar as pessoas, né? Porque nós não tínhamos concurso até 88, né? Na Constituição, aí tinha aquela coisa, né? Que se fala aí na linguagem popular, o cartório é de pai para filho. Na verdade, não é bem assim, né? Ia do oficial para aquele que era o mais antigo, aquele que ele indicava, que normalmente era um parente, porque ele queria que o parente permanecesse no cartório. Aí vem a Constituição, então, que determina o início, a realização de concurso para o cartório, mas a coisa ainda é um pouco devagar nos estados, até que vem o CNJ em 2009, né? Com a resolução que uniformiza o concurso de cartórios aí para os estados. Eu acho que mais do que isso até, ele começa a ter um controle dos estados, né? Começa a determinar efetivamente que esses concursos sejam realizados, e a partir de 2009 deu esse boom aí dos concursos, né? A coisa começou a se desenvolver. Eu acho que é mais ou menos isso. E depois ainda agora o CNJ cada vez mais privilegiando os titulares, né? Afastando a questão dos parentes e agora mais ainda dos colaboradores, né? Eu acho que é assim que começa a coisa, né? Tem um detalhe nesse tempo aí, que é a Lei 8935, né? Sim. Que teve a Constituição de 88, que criou ali a obrigação do concurso, e ficou uma lacuna legislativa para regular os concursos. E vem a Lei 8935 de 94, que regulamenta e determina ali a realização da prova. Tanto é que na 8935, se eu não me engano, falava a prova só de títulos para remoção. Não sei se vocês lembram disso, né? Sim. E aí o que o CNJ fez lá em 2009, 2010, ele regra essa questão. Tanto é que no primeiro concurso que eu fui aprovado, que foi o concurso de 2004, ainda era um concurso sob a égide da Lei 8935, continua sendo, evidentemente, mas não tinha ainda a regulamentação do CNJ. Então era baseado numa lei estadual, né? Depois ficou sedimentado ali o regramento da resolução 81 do CNJ, que agora nós estamos até com um exame nacional agora, né, recentemente. Agora vamos passar por isso daqui a pouquinho. Mas aí tu deu a deixa aí para a pergunta que eu ia fazer para vocês, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da trajetória de vocês. Diferente de mim, que eu estou no meu primeiro cartório, né, e que provavelmente será o último, certo? Porque esse mundo de concurso é difícil, como a gente vai falar aqui, mas você já tem uma trajetória, né? Começou em 2004, é isso? Sim. Eu comecei em 2004, eu fui aprovado no concurso de 2004 e assumi em 2007, né, no Registro Civil e CRVA de Rio Grande, que depois, em 2011, recebeu a aglutinação do Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas. Então, foi a primeira serventia e depois eu acabei assumindo em 2019, no concurso de 2015. No provimento. Isso, essa é uma questão interessante, né? Porque eu fiz o concurso de ingresso por remoção e provimento e acabei escolhendo uma serventia no concurso por provimento. Sim, porque o Alessandro tirou 2º lugar no nosso concurso. Isso. Eu tirei 3º, a gente estava ali na briga, mas deu tudo certo. Né? Fomos 2º e 3º lugar no provimento no concurso que começou em 2015. E a Dani tem uma história, eu acho, até anterior, não é isso? Na verdade, é o mesmo concurso, de 2004. E aí eu assumi o distrito de Santa Lúcia do Piauí, em Caxias do Sul. Eu já morava em Caxias, então para mim foi bom poder escolher uma serventia naquele município, embora fosse uma serventia distrital, nesse concurso de 2004. E aí, em 2018,
eu me removi para agudo no concurso de 2013. Isso aí. E agora está na expectativa da remoção, já aprovada, devidamente aprovada, esperando aí o que vai acontecer no concurso de 2019. 2019, que a gente vai tentar falar um pouquinho ainda sobre ele hoje aqui, porque vale a pena, né? Para quem vive a coisa do concurso tem que saber tudo, né? Inclusive os perrengues que a gente passa, como está acontecendo agora nesse concurso pela demora. Mas eu queria, para começar, saber de vocês o seguinte, mas por que os cartórios, né? Que essa trajetória que começou em 2004. Por que essa escolha? Porque a gente tem muita opção hoje em dia, tem magistratura, Ministério Público, Defensoria, tem milhões de opções de concurso. Quem é da área jurídica tem muita opção. Por que escolher os cartórios? É uma pergunta que fazem muito para mim. Né? A gente que tem Instagram e mexe muito conversa muito com as pessoas, sabe, né? E talvez tenham perguntado para ti também isso. Por que escolher cartório? Eu tenho uma carteira de trabalho e que tem um carimbo, que é de um tabelionato de notas. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi num tabelionato, em Farroupilha. E eu me apaixonei pela atividade desde o primeiro dia. Claro que no início, o que me atraiu foi a questão financeira, a gente não pode ser hipócrita. Eu comecei a trabalhar e num primeiro serviço que eu fiz dentro do cartório, eu consegui pagar meu salário com um serviço que eu fiz dentro do cartório. E na ilusão da pessoa que tem 18 anos, eu pensei, meu Deus, se eu consigo pagar o meu salário com um cliente, então é isso que eu quero fazer para minha vida. Mas aí, no decorrer do tempo, com a passagem do tempo, eu me apaixonei pela atividade. Eu adoro o tabelionato de notas, sempre gostei. E virou um sonho. E eu estava no começo da faculdade. E eu passei a faculdade inteira dizendo que eu ia fazer concurso para cartório. E as pessoas super animadoras, né, super incentivadoras. Esse concurso é concurso de carta marcada. Não adianta. Olha ao teu redor quem é que é titular de cartório hoje. Tu nunca vai conseguir passar. E eu sempre mantive essa esperança e essa vontade e não desisti até não passar. Então, foi assim. Porque a gente sabe que não é de cartas marcadas, né? Não é. Tanto claro que estamos aqui hoje. Com certeza. E Alessandro? Pois é, o meu caso é um pouco diferente, né? Eu me formei em 2002, na PUC, né? Final de 2002, e fiz a prova da OAB em 2003, né? Advoguei ali, mas eu queria mesmo era concurso, e não tinha um concurso direcionado. Eu até falo que 2003 foi um ano, assim, de muita derrota, né? Porque eu fazia os concursos e não passava. Mas eu fiz muitos cursos, comecei a estudar e criar uma base em todas as matérias, constitucional, administrativo, civil, processo civil. E aí, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2004, não sei se tu vai lembrar, Daniela, quando abriu o edital do concurso para cartório. Se eu não me engano, foi em fevereiro ou janeiro de 2004. Foi sim. E eu já estava com uma base boa de estudo. Quando abriu aquele edital, é esse aqui. É esse concurso que eu vou fazer. E eu também, aí eu comecei no ano de 2004, foi um ano que eu já estava mais sedimentado tecnicamente, então eu consegui passar em outros concursos, mas passei nesse de 2004. E eu depois passei para advogado da Caixa, o primeiro cargo que eu exerci público foi advogado da Caixa Econômica Federal, mas eu já tinha garantido ali, eu tinha passado. Então foi assim, não foi uma situação que eu sempre quis ser, né? Surgiu a oportunidade. E aí, claro, depois que eu ingressei na atividade em 2007, aí eu já entendi bem a atividade, eu gostei da atividade. Tanto é que já no segundo ano de cartório, em 2008, eu já estava ali como professor Denori, né? Convidado pelo Dr. Lamana Paiva, né? E eu já comecei a gostar estudando e continuei estudando. E aí vem os concursos regrados pelo CNJ, 2013, 2015. E aí eu, né, acabei depois passando em 2015. Fiz 2013, acabei não trocando, me classifiquei, mas não optei por continuar na Serventia de Rio Grande. Nessa época não tinha curso preparatório. Não, e nem doutrina, não tinha muita doutrina. Em 2004 a doutrina era bem escassa. Nem quando eu comecei em 2010, 11 tinha. Tinha muito pouco. Tinha muita doutrina, começou dos anos pra cá. Curso, nem pensar, quase nada. Livros, quase nada. Isso, a gente tinha essa dificuldade de estudar a matéria, né? Então a gente lia muito lei. A gente lia muito a lei, muito a regra administrativa, e fazia cursos, né? Por isso que os cursos naquela época, os cursos assim da Júris, preparados. Eu fiz a Júris e fiz a Júris. Cursos que não eram exatamente. Não, mas tinha alguns cursos voltados para o concurso. Específico quando lançava o concurso. Isso, não é aquele curso anual, por exemplo, que tem para magistratura, não, é um curso específico. Isso eu acabava fazendo. Isso me ajudou a ter uma base, um conhecimento da parte registral e notarial também. E aí, claro, depois tu vai aumentando teu estudo, tu vai aumentando teu conhecimento, e aí tu vai te fortalecendo, né? Inclusive para poder passar nesses outros concursos que a gente acabou passando. Eu tinha, quando eu
resolvi fazer o concurso, eu já tinha quase 10 anos de cartório. Eu já tinha 10 anos, eu acho, como escrevente. E eu pedi demissão quando foi publicado o edital, eu pedi demissão para estudar. Sim. E a prova foi 3 meses depois. Eu pensei, meu Deus, eu não tinha outra opção. Sim. Por isso que eu falo, quando a gente decide fazer um concurso, a gente tem que ter motivação, mas não no sentido de entusiasmo para estudar, no sentido de ter um motivo. Sim. Eu precisava passar, porque eu tinha pedido demissão do meu emprego. Ah, sim. E eu tinha que dar um jeito. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu consegui passar... Porque era isso ou isso, não tinha outra opção. É a disciplina que se ganha com necessidade. Isso. Né? Precisa querer muito, eu digo, né? Tanto tem que querer muito. Tanto é que agora, para a remoção, ou tanto lá em 2013, quando abriu outro concurso, eu não tinha tanto essa necessidade e foi mais difícil para eu manter o ritmo de estudo, como eu tinha naquela época. Isso aí que você está tocando um ponto interessante que eu ia falar agora da minha experiência, e é interessante para as pessoas verem que cada um tem o seu motivo, a sua experiência, né? Então, a minha é completamente diferente. Eu fui juiz desde muito novo, né? Foram 25 anos de carreira, e quando chegou perto ali dos 20 anos, eu comecei a repensar, enfim, né? E querer viver outras experiências, né? Só que o que eu sabia fazer era estudar, né? Então, e surgiram aí os concursos de cartório, e aí eu comecei a efetivamente estudar. E muitas vezes eu me parava no início, principalmente, e pensava, o que eu estou fazendo na minha vida? Porque eu parei tudo para estudar, é óbvio, né? Só que eu já tinha uma carreira, eu tinha um bom salário, então é difícil partir, né? Mas aí quando as coisas começaram no início, quando as coisas começaram a dar errado, eu acho que diferente de vocês que focaram muito aqui, eu fiz concurso no Brasil inteiro, né? E aí as coisas começaram a dar muito errado no início, e aí eu comecei a me ficar mais obcecado naquilo. Quer dizer, eu vou passar, tinha a Rita, minha parceira, minha esposa estudando junto, né? Só que o concurso para mim surgiu dessa coisa de querer mudar a minha vida que estava bem, que estava boa, né? E aí vem outra pergunta que o pessoal me faz sempre. Aliás, me fizeram essa semana no Instagram aqui. Qual a percepção de vocês? O que é mais difícil hoje, né? Muita gente quer o cartório, concurso. Aí me perguntaram o que é mais difícil, concurso para cartório ou da magistratura? Qual a percepção que vocês têm do concurso de cartório hoje em termos gerais? Tem gente que diz que é o concurso mais difícil do Brasil, perto dos outros. O que vocês acham disso? Eu acho que a questão é que as pessoas estão muito preparadas. Não que não estejam na magistratura, óbvio que sim, mas como os concursos demoram muito tempo para cartório, né? Eles duram muitos anos. Durante esse período, as pessoas estudam muito e se preparam muito e vão construindo títulos. E aí a concorrência vai ficando muito alta. Eu acho que isso que vai deixando mais difícil. O regramento que o CNJ fez, né, ele praticamente, me corrija se eu estiver errado, né, ele equiparou em termos de prova técnica com concurso de juiz e Ministério Público. Por quê? Porque tem a prova objetiva, depois tu tem a prova dissertativa e tu tem a prova oral. Não sei se eu acho que a magistratura e o Ministério Público, acho que é mais ou menos assim também, né? É isso. Então, qual é o agravante para quem faz o concurso de cartório? A meu juízo são 2, né? Agravante no bom sentido, né? Que torna um concurso um pouco mais complicado. Primeiro, a concorrência. O próprio Guilherme, juiz federal, vai concorrer comigo, né? Uma pessoa extremamente técnica, concorrer comigo no concurso para cartório. Tu vai pegar outros desse tipo e tu vai pegar aquela pessoa que está estudando lá, que não tem ainda um cargo, mas só estuda. Então, tu vai ter os 2 níveis de concorrência. Daquela a pessoa que recém saiu da faculdade. Isso, a pessoa que recém saiu da faculdade, está estudando 2, 3 anos, assim, ó, sem parar, e um juiz federal com a carreira já consolidada, que tecnicamente é bom e que também vai estudar um monte. E esse são os nossos concorrentes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, o concurso de cartório, cada vaga é diferente da outra. Então, não adianta tu ser aprovado no concurso de cartório. Ótimo, se for aprovado, excelente, mas dependendo da situação, tu tem que ser bem classificado. Então, tu não tem uma nota 8, muitas vezes, é uma nota ruim, por incrível que pareça. Sim. O que eu vejo, né? Isso, desculpa, só para obter uma boa classificação, nunca uma nota 8, 8,5 vai ser ruim, mas dependendo da situação, tu não troca de serventia, ou tu não troca de cargo, entende? Sim. Então, esse concurso acaba sendo concorrido por isso. Cada classificação, cada ponto que tu obtém é importante na classificação final. Sim. O que acontece no concurso? Vamos pegar o da magistratura, que foi o que a pessoa me perguntou. O que é mais difícil, magistratura ou cartório? Na verdade, é o que tu falou, quer dizer, hoje são concursos iguais,
com o agravante de que tu tem que saber a área registral e notarial, que é uma coisa a mais, é um plus aí. Mas desculpa, e tu tem que continuar sabendo também a parte geral, porque a nossa prova objetiva tem constitucional, tem administrativo. Tudo. Já vamos falar mais dela da prova objetiva. E aí, o concurso para juiz, todo mundo que vai passar vai ganhar a mesma coisa. Claro, a colocação vai te diferenciar, daqui a pouco tu poder ir para uma cidade ou para outra, mas são diferenças mínimas, né? Inclusive, tu não tem aquele poder de tu escolher a tua cidade, tu vai dar ali as opções e o tribunal vai dizer para onde é que tu vai, e tudo certo. O concurso de cartório é diferente, os cartórios são completamente diferentes, as pessoas já estão começando a entender, né? Nós temos cartórios que têm efetivamente um ótimo rendimento e nós temos cartórios que são deficitários, que têm que receber uma ajuda, né? Então, aí eu acho que o parâmetro é muito o que tu quer, né? Daqui a pouco tu pode... Teu objetivo é passar e ok, ter um cartório pequeno, até porque pode pensar no futuro, ok, tá ótimo, né? Vai ter um nível de exigência esse. Passar em 80º lugar no concurso e ter um cartório ali, renda mínima, tal, pequeno, numa cidade pequena. Ok, tudo certo. Conheço muita gente que começou assim e pulou e hoje tem cartórios enormes. Então, vai ter um nível de exigência para isso. Agora, para ficar em 5º lugar num concurso e ter um cartório na capital, numa cidade grande, é outro nível de exigência. Então, essa é a diferença. Nós temos muitos concursos dentro de um concurso. Mas é a impressão que eu tenho. Isso que passar no concurso é extremamente difícil, tá? Só deixar bem claro. Então, assim, passar lá em 100º lugar... Também tá, não, sem dúvida. Sim, a gente precisa deixar isso claro. Deixar muito claro. Muito importante. Talvez a maneira que eu falei é fácil, não é? De maneira nenhuma. Assim, então, todo... Passar da primeira fase já tá muito difícil. Sim, porque a gente tem que lembrar que em 2019, por exemplo, tinham 8.000 candidatos. Sim. E 150 serão mas aí que é a grande peculiaridade do concurso para cartório. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua particularidade. Né? Eu, por exemplo, que já era titular de uma serventia, eu tinha que ficar numa determinada classificação para trocar de cartório. Senão não valia a pena. Exato. Em compensação, tem uma pessoa lá que está ingressando a recém-atividade. Ele vai entrar no cartório, ótimo também. Até porque é uma renda mínima que no Rio Grande do Sul não é ruim. E qual é a peculiaridade interessante? Exato. Eu, muitas vezes, vou me classificar e não vou escolher. Aí vai sobrar uma vaga para a pessoa que vem lá de trás. Isso é bom também. Porque nem todo mundo que é aprovado e tem uma boa classificação acaba escolhendo serventia. Sim, eu fui aprovado em vários nessa minha trajetória, em Santa Catarina, mas eu precisava largar uma carreira consolidada de magistrado para assumir alguma coisa, tinha que valer muito a pena. Com certeza, muita gente gostou disso porque acabou escolhendo um cartório. Com certeza. Como eu, em 2013, eu fui aprovado e não escolhi. Tudo certo. Entendeu? Mas é justamente essas peculiaridades do concurso de cartório que chamam a atenção, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa tem que ir muito bem, outras vezes não. Preciso passar para ingressar e depois pode trocar de serventia, se quiser, através de um concurso de remoção. Ou ingresso. No teu caso foi ingresso, nem precisou da remoção. Porque já estava com um estudo bem sedimentado, enfim. Já foi no provimento. Isso. Sobre estudos, então. Eu quero falar dos estudos de cada uma das nossas fases, aí, porque eu vejo aí que são vários ainda concursos dentro do concurso, né? São fases diferentes e com exigências diferentes. Mas mais uma coisa que as pessoas querem uma fórmula, né? As pessoas veem alguém, né? Vê a Dani ali aprovada no concurso, no seu cartório, aprovada de novo, eles querem saber a forma secreta dos estudos e te perguntam isso toda hora, né? Quer saber quantas horas estudou, como se fosse uma coisa que objetiva, né? E o segredo, qual é o segredo dos estudos? Uma fórmula matemática, uma fórmula. 3 horas, garante. Mas tem algum segredo para passar no concurso? Qual é o segredo, se é que ele existe? Eu acho que não tem segredo, tem a dedicação. Se for para estudar 3 horas, que é o que você tem disponível, estude as 3 horas. Esteja, naquele momento, se dedicando para isso. Não adianta, às vezes, a pessoa tem 8 horas livre e ela não se dedica como precisaria, né? Se distrai ou estuda da maneira que não é eficiente. Cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. Para mim, a primeira fase sempre foi a mais difícil, porque eu não sou uma concurseira, contumaz, que sai pelo Brasil fazendo concurso, e não fiz nenhum outro concurso para nenhuma outra carreira. Então, como a gente tem pouca prova aqui no Rio Grande do Sul, a minha experiência é pequena em provas. E eu tinha muita prática de 10 anos trabalhando como escrevente no tabelionato, tinha notas, protestos, RTD e RCPJ. No cartório que eu trabalhei, eu passei por todas as especialidades. Mas eu não tinha a prática de resolver questões. E eu não me aprofundava em direito constitucional, enfim, todas as matérias que não eram relacionadas ao direito notarial e registral. Então, para mim, foi muito difícil passar na primeira fase e continua sendo até hoje. Passar na primeira fase, para mim, é a mais difícil. E
E estudar para a primeira fase me parece que a pessoa tem que... Claro, ela tem que construir um material ao longo do tempo, né? Ao longo da jornada do concurso, para mim, pelo menos, funciona assim. Eu acho que a pessoa tem que descobrir qual é o método que para ela funciona para estudar. E se ela não sabe, ela tem que testar. Ela tem que assistir aula, ela tem que fazer resumo, ela tem que pegar a lei e sublinhar, ela tem que... Eu não sei, cada um tem que... Pergunta que fazem assim, eu faço videoaula, eu leio a lei, eu leio doutrina, ou enfim, eu faço peças, essa é a pergunta... E eles misturam as 3 fases, querem uma resposta pronta, e não é assim. Para a primeira fase, eu gosto de ter resumos. Eu tenho resumos, os meus resumos desde do concurso de 2013, que são feitos à mão, porque eu acho que escrever à mão funciona muito mais na hora de gravar, e a gente tem que entender que ler não é estudar. O estudo tem que ser ativo, né? A gente tem que escrever, eu adoro resumir, meus resumos são sempre atualizados, eu vou atualizando conforme vai mudando, porque a gente tem mudança o tempo inteiro, mas eu acho que a pessoa tem que construir seu material e tem que treinar questões para a primeira fase. E uma dica excelente que eu acho, pelo menos para mim foi bom, é assinar um site de questões, por exemplo, aqui concursos, selecionar ali a banca, seleciona o estado, seleciona a disciplina e faz umas 20 questões no mínimo por dia. E vai fazendo, até que tu chega num ponto que tu já identifica a resposta, pelo menos as absurdas, as erradas, de cara. E para quem não está acostumado a fazer concurso, essa é uma boa técnica. Outra técnica que eu descobri faz pouco tempo, que não tinha na nossa época, é o uso da inteligência artificial, né, do ChatGPT. Esses dias eu fiz uma simulação, eu coloquei assim, você é um professor, um avaliador de concurso da Banca VUNESP, você é expert em jurisprudência dos tribunais superiores e você vai elaborar 15 questões objetivas, cada uma com 4 alternativas erradas e uma certa, e vai ter e ele simplesmente montou a prova. É claro que a gente tem que ter cuidado, porque tem muitas coisas que a inteligência artificial ainda não sabe, né? Por exemplo, ela não sabia do provimento 571 que autorizou o inventário com menores. Então, eu incluí essa informação dentro da inteligência artificial e ela simplesmente montou uma prova com 15 questões para resolver. Então, hoje, existem muitas ferramentas disponíveis para as pessoas treinarem questões que não tinham lá atrás. Eu acho que isso é importante deixar para o pessoal que está, principalmente para a audiência do Colégio Registral, que eu acho que são registradores, até quem está pensando numa remoção, que não está acostumado a fazer prova, treinar questões. Sim, tem que acompanhar. Eu estou lembrando agora, quando eu fiz concurso para juiz, há 30 e alguns anos atrás, a gente tinha um livro, e que os livros não eram bonitinhos como são os livros hoje, né? Coloridinhos, bonitinhos, tinha aqueles livros. E aí a gente ia bater lá nas varas, pedir para o juiz umas cópias de sentença, uns xerox de sentença. E era isso que tinha, não tinha mais nada. Né? E tinha um curso, na verdade, tinha um curso, fiz o curso da Júris, né? Tinha um curso presencial, por óbvio. E as coisas mudaram muito, a gente tem que acompanhar. Tu acha que tem uma fórmula, Alessandro, também, ou eu acho que é muito particular, a pessoa tem que ir se descobrindo qual é o seu formato? Fórmula a gente já viu que não tem, tá? Porque, assim, até eu tenho um pensamento um pouco diferente da Daniela no estudo da prova objetiva, né? Assim, não existe a fórmula mágica, né? Enfim, cada um tem o seu método, mas eu tenho, assim, a prova objetiva, eu tento diferenciar a prova objetiva da dissertativa da seguinte forma: a objetiva, normalmente, você trabalha com texto legal, tá? Eu não estou dizendo que não precisa da doutrina, mas tu tem que conhecer a lei. E o que eu fazia? Eu lia muito a lei. Eu lia a lei 2, 3, 4, 5, 6 vezes a mesma lei. Aquilo eu memorizava aquela lei. Por quê? Porque eu sempre brinco que a prova objetiva é a única prova que o examinador te dá a resposta. Basta tu colocar o X na questão certa. Então, na medida que tu repete o estudo, isso é uma coisa muito importante, que eu aprendi no tempo que eu fazia judô, do esporte. Falar agora, estudo é repetição. Repetição. E esporte também, eu fiz 17 anos de judô. E a perfeição do japonês é então, repetir, assim, repetir. Eu treinava 200 vezes a mesma entrada, no mesmo dia, 200. E às vezes eu não conseguia aplicar na luta, mas eu treinava. Então, o que eu falo? A minha dica para o estudo, assim, ó, na primeira fase, frase objetiva: estuda muita lei, repete,
Porque o teu cérebro vai estar acostumado com aquela informação que tu leu na lei. Quando aparecer aquela questão lá, automaticamente tu vai, por indução, marcar a resposta certa. Não, o objetivo. Certo? Aí a dissertativa é um outro. Já vamos chegar, tá. O nosso cérebro, ele grava situações muito fáceis que te chamam a atenção. Mas outras coisas que tu está estudando 3, 4 horas, ele não vai gravar aquilo da primeira vez, porque não é aquela coisa que chama a atenção dele. Isso aí. Tudo é repetição, tem que repetir. As pessoas não conseguem entender a mesma coisa, ler a mesma coisa várias vezes até... E eu gosto muito de escrever também. Eu acho que é uma maneira de... tinha muitos cadernos com resumo também. Mas sobre a primeira fase, é a percepção que eu tenho. Eu comecei a fazer em 2012, foi o primeiro concurso que eu fiz, acho que foi o 8º concurso de São Paulo. Esse foi só para treinar, e a partir daí eu comecei fazendo e fiz 14 concursos no Brasil nesse tempo, até as coisas darem certo. E essa primeira fase eu vejo que mudou, porque eu não sei se as pessoas estão mais preparadas, se a concorrência está maior, e agora, ainda mais agora que vale pontos, que não valia, era só classificatória. Eu lembro, sei lá, no concurso de Pernambuco, 2012, 2013, que com 45 pontos ali tu passava para a segunda fase. E hoje em dia não existe mais. A primeira fase passou a ser extremamente difícil. Para mim, sempre foi a mais fácil, porque eu era juiz federal, eu trabalhei com crime, eu trabalhei com tributário, eu trabalhei com tudo, todas essas áreas. Então, e aí a parte registral e notarial era estudar. Então eu nunca tive dificuldade. Mas eu vejo que ela está cada vez mais difícil, porque a concorrência está grande, né? A impressão que eu tenho, né? Cada vez mais candidatos e essa primeira fase tá complicada. Tu lembra o ponto de corte do nosso concurso? Eu acho que foi acima de 70, né? Tá assim. Tá 70 é muito difícil. Tá assim, e por que será? O pessoal tá mais preparado, enfim, porque as provas estão até cada vez mais difíceis, né? Sim. Mas tá bem, bem complicado. Eu vejo gente que tem patinado não consegue passar da primeira. Sim, e é eliminatória, né? E é eliminatória, se não entrar no ponto de corte ali, não sai. E a gente acaba vendo os aprovados em vários estados, né? Em várias provas. Justamente, eu acho, por ter essa prática de fazer questões e se habituar com o estilo de banca. Eu falo muito para as pessoas, faz o concurso. Mas eu não quero ir para não sei onde. Se tu consegue viajar, se tu tem possibilidade, vai e faz a prova. As questões se repetem, aquela coisa de tu estar no clima da prova é interessante. Dizer, não é só fazer aquela a prova. Tensão, tu vai te acostumando àquilo. Não é só, tu viver aquele ambiente, né? Viver aquele ambiente de dificuldade, né? Ficar aquele nervosismo, né? Isso é fundamental. Por isso que acho que é importante se a pessoa puder fazer vários concursos, né? Sim. Eu acho que isso ajuda. Aí a gente passa para o que foi sempre o meu problema, que é a segunda fase. Né? Porque aí tu parte para uma prova objetiva, a gente tem que saber bastante de todos os ramos do direito, né? Porque a parte do cartório na primeira fase também cai ali 10, às vezes 20 questões, né? De 100, né? Da parte registral, notarial e tal. E a prova prática tu tem que ter conhecimento prático, tem que saber fazer uma escritura, um registro. Em 2013 caiu uma certidão, né? Uma certidão do registro civil. Aí agora parece que no último caiu um registro de registro de imóveis, né? Nesse agora de... Os dois, né? Caiu o registro de imóveis e o registro civil. Eles conseguiram fazer também. duas peças. Em 2019? Sim. Então, no meu foi uma escritura. No nosso foi uma escritura e um ato de civil. E um ato de civil, exato. Tu tem que saber a prática de cartório, que eu não tinha nenhuma, era zero, absolutamente zero. Como é que a pessoa vai fazer para aprender isso? Hoje tem até cursos, né? Não sei até que ponto tem. As pessoas me pedem muito curso, eu digo, não sei, eu não faço mais, e quando eu fiz, praticamente não tinha curso. Hoje tem coisas muito boas. Não sei se para a segunda fase tem coisas boas. Como é que a pessoa aprende essa prática? Mas Daí já trabalhava no cartório, já tinha mas mesmo assim, a gente, às vezes, erra por estar acostumado a fazer de uma forma na prática, e a gente sabe que na teoria é outra, né? Na hora de fazer uma prova é diferente do que a gente está acostumado no balcão. Mas hoje em dia tem cursos preparatórios bons de segunda fase, e o essencial é escrever, treinar, né? Tem que pegar provas anteriores e tem que escrever com tempo cronometrado. Eu usava um salão nas costas aqui, de tanto que eu fazia assim. Eu ficava 5, 6 horas por dia, assim, que criava as peças, né? Hoje tem o chat GPT até para criar. Eu vi o Bernardo Kess falando esses dias, dando uma dica para as pessoas, cria a prova no chat ali. E tem que treinar com tempo, né? Sim. Porque eu acho que muita gente fica para trás na segunda fase, porque não está habituado a escrever à mão para começar. Exatamente. E
no tempo que tem que ser dividido ali entre todas as questões, entre a dissertação, para quem faz concurso que tem dissertação, ou as 2 peças, no caso desse de 2019, que teve 2 peças enormes. Então, treinar a escrita com tempo marcado e procurar provas anteriores e resolver, né? Porque tu vai escrevendo e vai, tipo, fazer a introdução de uma escritura, né? Tu vai treinando aquela coisa de botar data, de botar... eu até me esqueci agora, né? Quantas essas virem, tá, já tá... tantos dias nessas ementias de... E é igual, né? O início é sempre igual. O final é igual. Mas se tu só vai ler e não vai escrever, vai chegar na hora e não vai fluir. Então tem que botar a mão na massa ali e escrever. Na dissertativa, aí eu já tenho... Lembra que eu falei na objetiva muito estudo legal, né? De normas. Aqui eu já acho diferente. Aí, a dissertativa tem que ter bastante doutrina. Não só, assim, é evidente, no meu caso, por exemplo, que eu não escrevo mais no cartório, eu estou toda hora no computador, então até para escrever direito, até para que a minha letra fique legível, eu treinava a escrever. Entendeu? Às vezes eu pegava e copiava uma escritura só para eu me acostumar. Bom, agora eu vou treinar uma escritura ou um ato de registro sem nada. Então eu comecei treinando, copiando uma escritura. Eu tô pensando nisso agora, esse é um problema cada vez maior, porque ninguém escreve, né? A gente não escreve mais hoje em dia, escreve muito pouco. E aí na hora da prova, um dia a prova vai ter computador para todo mundo, um dia. Mas, sei lá, né? As coisas avançam, não sei. E além disso, a gente tem que organizar o pensamento para montar um esqueleto mental antes de começar a escrever, porque escreveu, não tem mais como pagar, né? Isso, é isso aí. Botou ali uma cláusula que tá... Não tem? Vai riscar a prova? Isso aí. E tem que trabalhar com o tempo também. A nossa prova lá, eu lembro que, o tempo tava pegando ali, né? Porque tu tinha 4 questões dissertativas, não podemos esquecer disso, né? Não é só peça prática, são 2 peças e 4 questões dissertativas. E aí, às vezes, tu tá na dissertativa ali, mas dissertativa eu já não posso perder muito tempo aqui, porque cada uma vale 1 ponto, acho que é isso, né? É isso. Cada 1 ponto, cada peça 3. Né? Isso, cada peça 3 pontos e cada dissertativa 1. Então tu tem que trabalhar até o tempo, né? E agora a segunda fase vale 5, né? Antes vale 4. Isso, agora vale 5. Então tem que dar muita atenção para a segunda fase, porque ela pode te eliminar Segunda fase tá valendo mais, ela tá valendo 5 e o... Oral 4. Oral 4 e os títulos 1. Isso aí. Que já quando mudou, já não... Isso aí. Já não fazia... No nosso era 4, 4, 2, né? E a objetivo era só... A objetivo era só classificatória. Era só classificatória. 8, ainda é, né? 8 vezes... Acho que é 12 vezes. 12. Mas acho que foi 8. Mudou? Então... É porque a resolução fala em 12, né? 12, então sempre foi 12. 12 se vezes o número de vagas. Isso. Né? Nosso concurso é um concurso que nós fizemos, né? Que foi de 2015. Ele, na verdade, foram vagas remanescentes de 2013. Né? Não sei se lembra disso. Não. Sim, houve uma discussão no CNJ sobre esses cartórios especificamente, se iam entrar ou não iam entrar. Aí o CNJ mandou, não, faz o concurso e daqui a 6 meses, e depois vamos decidir como é que vão ser essas outras. Sim. Por isso que teve, na verdade, foram 2 concursos que correram juntos, né? Sim. Né? E talvez não... E aí só tinha 60 vagas. Por isso que o ponto de corte foi menor. Exatamente. Aí tu vai multiplicar por 12 já passa... Eu lembrava disso. Tanto é que eu fiz esse concurso. E eu estava aprovada na segunda fase. E na hora de fazer a prova oral, eu fui viajar, porque eu tinha recém assumido agudo. E pensei, é pouca vaga, eu tenho que ficar muito bem classificada para conseguir um cartório melhor que agudo. E aí eu fui viajar em vez de fazer a prova oral. Olha só. Não faria isso jamais hoje. Mas na época foi o que eu fiz, porque tinha pouca vaga, justamente. Sim, é verdade. Tu deu a deixa aqui para contar uma história. E eu estava no concurso do Espírito Santo, já aprovado, em 5º lugar. E tinha a prova objetiva aqui do Rio Grande do Sul, desse concurso que eu passei. E eu falei pra Rita, que tinha um cartório em Salvador, não vou fazer, não vou. A gente estava indo para Portugal no outro dia. Aliás, não, naquele dia a gente ia para Portugal, porque nós estávamos fazendo ali o mestrado, lá em Portugal. Eu cheguei, não, vou para Lisboa, não vou fazer essa prova. Já estou aqui no meu concurso, estou super bem colocado e tal. E ela, eu vou, vai sozinho. Eu cheguei, eu vou, tá. Não. Claro que ela disse, eu vou, tu vai sozinho. Eu disse, eu vou fazer prova contigo. É óbvio que eu não vou sozinho, eu não vou te deixar aqui, nem tu vai viajar, vamos perder as 2, 3 primeiras aulas. O concurso de Espírito Santo deu tudo errado, acabou sendo, enfim, deu toda uma confusão daquelas de concurso. Eu fiquei fora e nem era para onde eu queria ir.
E aqui eu fui aprovado em 3º lugar nesse concurso que eu não queria fazer. Imagina. Eu não queria fazer. Então, às vezes, as coisas... Tomada de decisão ali, né? É o que a gente faz todo dia no cartório, né? Tomar decisão, né? As coisas acontecem assim, a gente às vezes nem entende por quê. Se falasse da prova oral, que aí já é outra prova. O que vocês acham? Até que ponto é o psicológico que bate mesmo? É o psicológico mais a preparação? Né? Eu, quando fiz essa nossa prova aqui, a prova oral, eu lembro de uma prova que eu fiz na Bahia, no concurso da Bahia, onde a Rita foi aprovada, e eu fui muito mal na prova oral. Era aquelas provas CESP, que ficavam 3 pessoas na tua frente, e aí um te perguntava, depois o outro, e depois o outro, né? Não eram bancas separadas. Sim. Ele fez uma primeira pergunta que eu me perdi, e dali foi terrível tudo. Como precisa de uma inteligência emocional. Psicologicamente, completamente, e uma pessoa acostumada a falar em público, a fazer audiência, etc. Me perdi. E ali foi um baita aprendizado, porque eu me preparei sempre. Bom, na próxima, se um dia eu vou me segurar, porque tem as outras depois. Vou me controlar psicologicamente. Mas eu me perturbei ali. Né? As outras foi um desastre atrás do outro por causa do fracasso inicial. Quanto psicológico é importante na prova, quanto a preparação? É a prova que todo mundo tem pânico, que é a prova oral. Todo mundo tem pânico dessa prova. Se submete àquela coisa pública, né? Sim. E aí a gente, em qualquer situação, Eu acho que as pessoas têm mais medo, justamente por isso, por causa da exposição, né? Está sendo avaliado ali. Mas, tecnicamente, não é a prova mais difícil. Sim, não. Se a gente for avaliar as questões que são feitas, as perguntas que são feitas, elas são muito mais fáceis do que as questões da segunda fase, na minha opinião, pelo menos. E as pessoas já chegam apavoradas e elas têm que construir isso. Eu falo que elas têm, mas eu também tenho, porque eu não tenho. Eu acho super difícil. Para mim, é um problema falar em público, e foi um problema fazer a prova oral também, agora de 2019. Até que eu fui bem diante das circunstâncias, mas a gente precisa estar muito tranquilo e ter a certeza de que o conhecimento está em nós. Estar bem preparado ajuda muito. Porque senão a gente não teria chegado lá na 3ª fase de um concurso tão difícil. Então é uma questão de treinar, tem que treinar muito. Eu acho que fazer cursinhos preparatórios ou, não tenho condições de fazer curso preparatório, treina com um colega, treina em casa. Até a Maitê fazia pergunta para mim, para minha prova. Isso aí. Todo mundo acha que eu estudo. Nesses anos todos eu estudei com a Rita, nós nunca estudamos. Cada ela ficava na casa dos pais, onde era mais confortável, eu ficava no apartamento. Na prova oral do Rio Grande do Sul, sim, nós ficamos um na frente do outro, com um cronômetro na frente, e pauleira. Uma pergunta para o outro, para tu te ambienta um pouco, né, nessa situação. Dicção, assim, né? oratória, tem que treinar isso, tem que treinar. E é importante treinar com alguém que seja crítico, né? Que faça uma crítica, se está falando de forma sem convicção. A Maitê deve ser crítica. Mas é que ela não entende o conteúdo ainda. Mas... Por enquanto. Porque muitas vezes não adianta dizer, não, foi bem. Não, tem que, se tu não falou legal, tem que apontar, não foi convicto. Uma coisa que é importante na prova oral é falar com convicção. Sim. Não pode ficar... com certeza. Exato. Se vai errar, não, tipo a prova do Guilherme, se ele azar, errei. Se tivesse ali aquele momento, poderia ter ido bem nas outras duas. Então tem que ser convicto, não pode ficar com receio de falar, entendeu? Pelo menos é o que eu entendo, assim. Claro, tem que estar bem preparado, evidente, né? Se não tiver o conteúdo técnico bem presente, não vai adiantar. Mas tem que ser convicto, tem que falar com convicção. Isso é uma dica que eu dou. E treinar, né? Não tem como fazer uma prova oral sem ficar falando em casa. Nem que treine. Quantas vezes vocês não treinaram no carro sozinho, falando ali? Mas, claro, várias. Podendo fazer algumas provas, como eu fiz lá na Bahia, foi um desastre. Sim. Eu acho que melhor. Sem dúvida. Eu acabei fazendo a prova oral em 2013. Né? Depois acabei indo bem em 2015 também. Eu nem fiz, porque como não fui... aquela coisa das primeiras colocações, como eu vi que eu não ia chegar lá, eu nem fui na prova oral. Mas até que valeu como experiência também, né? Sim, não, vale sempre. Ali foi muito bom para valer como experiência, como é que funciona e tal. E aquele negócio, tem que ir tranquilo, não adianta ficar... Claro que é difícil controlar, né? A gente fala... Não tem quem não fique nervoso, eu acho. Eu também fico nervoso pra caramba. Tem que controlar aqui, que vai acelerar. Mas controlar o teu nervosismo. Né? Isso é importante. O examinador percebe se tu tá nervoso. Me parece, né? Eu acho que ele percebe se tá nervoso. Se tu mostrar tranquilidade, tu já começa ganhando ali. E tá bem preparado. Eu cheguei nessa nossa prova oral com 6 anos de muito estudo, só descansando aos domingos.
eu cheguei sentindo que eu estava muito bem preparado. Inclusive, nós estávamos aqui, né? Eu cheguei agora nessa prova oral, eu vou passar do Alessandro. Né? E aí fui lá e 3 bancas, tirei 10 numa, 10 noutra e 10 noutra. O homem tirou 10 nas 3 também. Posso contar um bastidor? Né? Então, fomos 5 de todos os concorrentes que tiraram 10. A audiência, eu tô lá com o caderninho, né? Aí o primeiro nota é do Guilherme. 10. Que não era por ordem alfabética, porque é pela ordem de quem fez a prova. Eu fiz no primeiro dia. 10. Tá, beleza, né? Vou somar aqui, vou fazer o cálculo, vai dar lá 8, 9,5, faço a média. Aí 10, aí eu sabia que se eu tirasse 10, eu ficava bem classificado ali, né? Então a gente foi muito bem ali nas vezes. Então. E no fim deu tudo certo, porque cada um ficou na cidade que queria igual. Não, a gente não estava disputando cidade. Não, a gente não estava disputando cidade. Conversamos bastante ali naquela época. Deu tudo certo, claro. Não, enfim, foi bem... Isso é tão importante, né? Esse coleguismo que tá faltando tanto ultimamente. Tá, né? Isso aí é um problema. A gente tem que saber entender, né, os limites das coisas. E os títulos, enfim, que já contaram mais, né? Eu sou da fase, até para as pessoas entenderem, né? Nós tivemos uma fase em que eu acho que foi o CNJ não se deu conta quando largou a resolução original lá em 2009, né? Não fez a limitação de títulos. Que né? valia... As pessoas viram uma brecha e aí como especialização hoje tu faz 10 ao mesmo tempo na internet, se tu quiser fazer assim. Sim. Tinha gente com 20 especializações e tudo bem, é do jogo, tal. Aí o CNJ acabou fazendo a limitação dos títulos, né, para 2 de cada. Claro, 10 mestrados ninguém tem, né, mas o problema sempre foi a especialização. Acabou fazendo a limitação, aí teve uma briga também na época dos concursos que já estavam em andamento, se ia valer a regra nova, se não ia valer. Aí o Supremo manteve o direito à acumulação. Tivemos a não acumulação até 2 e agora a diminuição do peso, que antes era 20%, passou a ser 10%. Né? Vocês acham que ainda é importante os títulos? As pessoas também perguntam muito, vou encarar um mestrado, vou porque eu faço as 2 especializações, é importante. Vou ser lá o jurado, ou vou participar de uma eleição, passar 3 eleições, 3 dias inteiros ali, vale a pena ainda fazer isso? Se a pessoa pretende uma boa classificação, é claro que vale, né? Assim, eu acho que o concurso é muito tempo. A gente precisa de tempo para estudar, tá? Então, vou dar um exemplo meu, tá? Um caso concreto meu. Eu não tinha muitos títulos, né? Então, não fiz ali doutorado, enfim, que dá pontuação. Porque, certamente, se eu entrasse num curso desse, eu teria que me dedicar muito para ter um curso difícil, né? Então, assim, agora com essa redução para 10 pontos ainda, é evidente que é bom, mas, assim, se fosse optar entre estudar a técnica do concurso, passar bem na dissertativa e na oral, né? E fazer um pós ou um mestrado só para ter título, eu me focaria na prova técnica. Eu faria porque não adianta você ter um mestrado e não conseguir então passar. Eu vou fazer o mestrado, o doutorado, enfim, para me especializar, não para buscar o título. Eu achei muito justo baixar para 1. Eu acho que ficou até melhor, porque ficou uma parte mais técnica agora, né? O melhor, tecnicamente, em tese, vai ser o melhor. O nosso era 2 de 2015, né? Era 2. Tanto é que o primeiro colocado. Isso. Que méritos dele, regras do jogo, tinha notas bem inferiores às nossas, por exemplo, e ficou em primeiro, nós ficamos atrás, que não tínhamos poucos. Mas é do jogo, a gente sabia disso, do jogo, e tudo certo. Vai para a prova técnica, entendeu? É isso aí. Mas no nosso concurso, as notas são muito próximas uma dos outros, né? Sim. Essa diferençazinha pode fazer uma diferença, veja bem, né? É claro que se tu puder ter título, é muito melhor, evidentemente, entendeu? Mas, assim, tu precisa se dedicar para fazer um curso de pós-graduação, tu precisa se dedicar para fazer um curso de mestrado, não é de uma hora para outra que tu vai fazer, né? Então, dentro dessa perspectiva... Mas ali, pelo menos eleição, trabalha na eleição. Sim. Pelo menos faz uma pós. Mas a eleição é 6 anos, né? Não são 3 eleições, tem que ter no mínimo 6 anos. Eleições. Mas hoje tem também aqueles 2 prefeituras que são... Até fiz uma assim, né? Fiz em Rolândia, no Paraná. Tu tem muitos... eleições que são anuladas e tem outras eleições que tu pode oferecer. Sim. Tu pode oferecer para... Em média, 6 anos, eu acho, né? Não é isso? 2 a 2. São de 2 em 2 anos. Tu pode esperar de 6 anos, ou tu pode até tentar que surja uma mas outra eleição. Mas o tempo vai passar igual, então vai fazendo. Isso, né? Claro, porque 6 anos de concurso cartório não é muita coisa, né? Vamos combinar. E aí que eu queria chegar. Nós estamos falando da dificuldade dos concursos, né? Por causa da matéria, mas esquecemos de falar da dificuldade do concurso por causa do psicológico. Né? Porque os nossos concursos são os mais longos de todos
são os mais brigados de todos. Antigamente as brigas eram muito com os interinos, lá no início, 2010, 2011. Hoje as brigas ficam mais entre os candidatos. E a coisa não anda. E nós temos um símbolo aqui, que é o concurso começou em 2019, né? Que nós estamos acabando 2024. Ele não acabou. Eu tenho um exemplo desse, que eu falei do concurso do Espírito Santo, né? Aquele concurso nós tivemos... Eu fui 3 vezes para escolher a serventia e 3 vezes foi cancelado no dia anterior. Estamos todos em Vitória do Brasil inteiro. Foram 3 vezes. 3 cancelamentos. Um foi o Tribunal Regional, outro foi o Supremo, outro foi não sei lá quem. Foi cancelado no dia. Nós fomos para lá, né? Não chegou nesse ponto ainda. 2019 não teve ainda escolha. Ainda não. Mas é um concurso muito incrível, porque teve Covid, teve aqui no Rio Grande do Sul a tragédia da enchente. Teve a segunda fase anulada. A prova oral que deu problema no áudio por causa da empresa, que eu não sei como acontece uma coisa dessa. Fora as brigas normais entre os candidatos. Como é que trabalha o psicológico de quem está ali? A gente faz uma prova e não sabe se vai ser anulada no outro dia. Tu tá em primeiro lugar e não sabe se a tua nota não vai ser anulada porque alguém entrou com alguma coisa, e concurso de cartório é isso, né? Eu acho que, assim, o primeiro conselho para quem vai querer fazer esse concurso é saber que as coisas funcionam assim. Não adianta se revoltar, não adianta brigar. O primeiro passo é assumir que vai ter que ter paciência nesse concurso, porque as coisas funcionam assim. E não dá para deixar de viver enquanto o concurso está acontecendo. Porque tem gente que fica, não, eu vou casar só quando eu passar no concurso. Não, só vou ter filho quando eu passar. Não, porque daí, quando eu me remover, aí sim que eu vou ser feliz. E aí a pessoa não fica feliz nunca, porque o concurso demora 5, 6, 7 anos para terminar. Então, primeiro ter muita paciência, saber que o concurso é assim mesmo, e viver no decorrer da jornada. Porque se você deixar de viver, você vai perder muitas coisas. E não vai aguentar o tirão para continuar estudando, para continuar persistindo na busca da aprovação. Se você não tiver essa questão de viver mesmo, porque eu abri mão em alguns momentos da companhia da Maitê, da minha filha e do meu marido, em momentos específicos, 2 meses antes da prova objetiva, 2 meses antes da prova dissertativa, uns 4 meses antes da prova oral, em que eu abria mão dos finais de semana, em que eles iam viajar e eu não ia junto, mas eu não sustentaria esse tipo de comportamento por mais do que esse tempo. Eu não conseguiria parar a vida, e eu acho que teria me arrependido muito de não ter aproveitado a infância da Maitê enquanto ela estava... Imagina, o concurso de 2013, o edital foi publicado, ela tinha 7 dias. Então, eu tive que estudar enquanto ela crescia, né? E eu não me arrependo. Poderia estar num cartório melhor hoje? Sim. Poderia, mas a que preço? São opções, né? São opções. O 2004 não teve... Na época não tinha tanto... Teve umas brigas também, né? 2004 ele foi... a gente fez em 2004, acho que as 2 fases foram em 2004. Eu assumi em dezembro de 2006. Eu assumi em janeiro de 2007, né? Que tinha ali então, o prazo. Foi rapidinho, né? Até. 3 anos. Mas a questão da classificação final... A classificação final teve umas confusõezinhas. Sim. Teve algumas demandas lá. Eu nem me recordo exatamente. Para juiz federal, que eu assumi em 94, foram 9 meses de concurso. Imagina. Cada um era 13, não tinha... briga, e não tinha esse costume de recorrer para lá, recorrer para cá, recolher para... Não tinha isso, né? E hoje é um costume isso, né? Tá tudo muito E claro, brigado. A gente está falando daqui, mas São Paulo, por exemplo, é um estado que as coisas, né? Eles têm uma mágica lá que eles conseguem fluir melhor só lá, né? Por algum motivo. Mas veja um lado positivo, tá? Tenta tirar um lado positivo desse concurso que demora. Tu tem tempo para estudar. Conheci. Porque tu consegue conciliar a tua vida com o estudo. Hoje eu fiquei sabendo que faz 2 anos, me lembraram, faz 2 anos que a gente fez a prova oral. Não, tá, mas aí tudo bem, tô falando antes das provas. Agora, realmente, depois que você fez a prova oral, aí realmente... 2 anos da prova oral. Nosso foi 1 ano. Nós fizemos a prova oral em 18, assumimos em 19. Isso aí. Já é não tem porquê. Né? O concurso acabou e não acaba, né? Sim. No caso agora desse concurso de 2009, 2 anos. Eu tenho uma foto emblemática que
A prova oral foi... Tu lembra que mês foi a prova oral? Nossa, foi em julho. Foi em julho, porque eu tava viajando. A nossa prova oral foi cancelada primeiro na véspera, porque teve a greve dos caminhoneiros. Tem mais concurso, não é só esse concurso agora. Isso aí, nem lembrava. A greve dos caminhoneiros na véspera, aí tínhamos toda a Copa do Mundo. Sim, eu falei, agora vai ter que esperar a Copa do Mundo para sair, que ninguém vai fazer prova no meio da Copa do Mundo. Aí eu passei a Copa do Mundo estudando, menos o Jogo do Brasil que eu assistia, e aí tivemos a prova oral, que acho que foi fim de julho. Então. Aí a minha filha nasceu em 27 de junho, eu tenho uma foto, no dia 28, de segurando ela no colo com um livro, no hospital. Olha que loucura. É isso aí. Emblemática a foto, né? E pode ver como uma pessoa tá concentrada, tava ali, acabou de nascer minha filha, mas tava não desconcentrando. Né? Então, o nosso concurso tem cada história, se a gente for pegar a história de cada um. Sim, tem. Todo mundo tem, né? Suas abdicações. Isso. Gente, nós temos aqui 9 minutinhos, estamos... Por incrível que pareça, passou muito rápido, eu sabia que ia passar rápido. Eu quero falar agora do futuro, né? O pessoal que vai fazer concurso, tem muita gente que está começando, tá? Nós temos uma novidade agora, que é o ENAC, né? O Exame Nacional. Agora temos um pré-requisito para ingressar, que esse pré-requisito pode ser até, se o Estado quiser, pode substituir até a nossa primeira fase. O que vocês acham desse exame? A ideia foi boa, não foi boa? Qual é a interpretação que vocês fazem? É a resolução 575, né, que alterou a 81, criou essa prova, que é uma espécie de um credenciamento, né? Se você passar nessa prova, você pode fazer concursos estaduais, ela vai valer por 4 anos. São 100 questões, com português e conhecimentos gerais. Para ser aprovado, tem que ter 70% das questões na ampla concorrência, ou 50% se você for negro, indígena ou PCD, se eu não me engano. É mais uma dificuldade, no meu ponto de vista, é uma dificuldade, a não ser que o TJ utilize como primeira fase. É válido por 4 anos. Vê, né? É muito. 4 anos. Então, se a pessoa é aprovada na prova, vamos dizer que elas vão ser 2 vezes por ano, né? A previsão é 2 por ano. Em 2025, a gente passe nessa prova, a gente tem mais 4 anos para poder fazer concurso no Brasil inteiro. Lá em 2029, eu posso utilizar aquela prova para fazer um concurso aqui no Rio Grande do Sul. Se for aproveitada para a primeira fase, eu acho que é bom. Sim. Agora, Será se não que os for... estados vão fazer? Pois é. Que aí também não vai cair as normas estaduais, né? Que é uma coisa que cai bastante na primeira fase, né? Exatamente. Aí seria um concurso geral. Eu acho que seria bom ter a objetiva, justamente por esse argumento aí. Porque a prova nacional vai abordar ali o Código de Normas Nacional, os provimentos do CNJ, resoluções, a lei federal. Só que essas normas administrativas, elas não têm uma incidência tão grande na dissertativa, porque são 4 questões e duas peças práticas. Não caindo na primeira fase, né? O Código nosso Código de Normas, a nossa consolidação cai muito na primeira. Se caso o tribunal optar por usar o exame nacional, acaba passando por essas regras administrativas próprias do Estado. É um problema que tem que resolver. Eu achei interessante, vendo com um viés completamente diferente. O ministro, nosso presidente do Supremo, né, Barroso, falou, nós vamos fazer o Exame Nacional de Cartórios nos moldes do Exame Nacional da Magistratura. Eu acho que isso nos dá importância nacional. Cada vez mais nós, cartórios, estamos, né, tendo uma relevância, né? Então agora está o Supremo, a Escola Nacional vai tratar de montar esse exame para cartórios. Eu acho que isso é uma coisa bacana para a nossa atividade. Se eu estivesse fazendo concurso ainda, talvez eu não achasse legal. Para valorização da classe valorização da classe da nossa atividade. Nós temos um pouquinho de tempo ainda, e essa coisa me parece que essa alteração da resolução, não é, determinou que tivesse concurso a cada ano. Seria isso? Todo ano tem que... Eu não me recordo agora se é a todo ano ou se é a cada 6 meses. Não, a cada um. Não, eu acho que a cada 6... Tem aquela regra dos 6 meses, né? Que nunca foi cumprida da Constituição. Essa regra, né? Pelo que eu entendi, essa regra dos 6 meses, o CNJ está tentando sedimentar nessa nova regra, nesse novo regulamento. Então, tem que ter ali uma abertura de concurso ou uma justificativa, né? Pelo que eu lembro da regra, não lembro da decor, né? É que os concursos não acabam em pouco tempo, por mais que o tribunal... E se eu não me engano, tem um prazo de encerramento do concurso também nesse novo regulamento. E eu acho que aquele artigo que fala que os tribunais não poderão usar o excedente do teto, né? Enquanto não
Não pode usar o excedente do teto se não fizer concurso. Acho que isso vai fazer com que os estados... O que vai acontecer é que daqui a pouco tem um estado que vai ter 2, 3, 4 concursos ao mesmo tempo. Pode ser, exatamente. O que não é ruim, porque aí, né, a gente... Quem está querendo entrar na atividade vai ter mais oportunidade. Eu acho, se eu não me engano, teve, né? O 15, há pouco tempo atrás, estava correndo junto o 13, foi o 13 15, e o 15 aconteceu porque... E eu acho que o 19 também não. Sim, porque teve a audiência de reescolha do 13 e 15 e o 19 já estava acontecendo. O 19, a primeira fase foi em maio, né? Foi 5 de maio. E nós escolhemos que é o aniversário da minha esposa, 5 de maio. E aí nós já tínhamos acabado nosso concurso, mas não teve escolha. A escolha foi uns 3 meses depois. Isso aí. Né? Eu lembro disso. E aí o nosso... Só que agora parece que não vai acontecer isso, né? Porque já parece que vai acabar em algum momento, tem que acabar o 19, né? Se não acabar esse ano, vai ser início do ano que vem. E não tem sinal ainda pro próximo, né? Porque aí já vaga todos os outros que vão pagar com esse concurso, já insere essas vagas no próximo, né? Que não tem nada, né? Pelo que as pessoas gostam de saber, né? E não tem nada pergunto previsto. Muito pra ti, né? No Eles acham que a gente tem informações super privilegiadas, mas a gente não tem. Não, parece que não tem nada pro próximo, né? Acho que nem começo. E eu acho que agora obrigatoriamente vai ter que ter o exame já pro próximo. Sim. Né? Sim, o exame não tem nenhum sinal de quando vai ser esse exame, Então eles vão ter que organizar o ENAC primeiro, colocar uma data, e aí que os tribunais vão ter que se organizar para entrar dentro desse cronograma, né? Exato. Gente, muito obrigado pela nossa conversa incrível. Sei que vai ter uma audiência. A gente sabe quantas pessoas têm curiosidade sobre esse concurso, né? E a gente, queira ou não, viveu isso, né? Viveu muito. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Daniela. E obrigado a todos, mais uma vez, aí pela presença, né? Agradecer também aqui ao Colégio Registral, Guilherme, Daniela. Foi um prazer, um bate-papo legal. A gente pôde trabalhar bem essa parte de concurso. E, enfim, espero que ajude os nossos colegas. E a Dani foi nos liberada pelo Colégio Notarial para estar aqui hoje. Olha aí. Nossos parceiros, não é isso? Então, eu também queria agradecer ao colégio, Guilherme, Alessandro. É um prazer, é uma honra. Eu fico feliz de poder ajudar e, principalmente, dizer para o pessoal que está com vontade de entrar na atividade que não tenham medo, porque o caminho é um pouquinho árduo, né? É pesadinho, mas com bastante consistência nos estudos e dedicação, é possível que se chegue lá para que a gente... Nós 3 hoje estamos aqui numa sexta-feira à tarde, conversando a respeito disso, e nós podemos nos ausentar do nosso trabalho, porque temos cartórios que têm equipes boas que nos substituem. Mas a gente só chegou nesse ponto porque lá atrás houve muita abdicação. Então, vai precisar dessa dedicação para todo mundo que queira entrar na atividade, mas vale muito a pena. Perfeito. Eu quero agradecer, então, todos que nos acompanharam hoje, né? E convidar para continuar acompanhando e assistindo aí os nossos próximos episódios do nosso podcast Registral. Muito obrigado. Podcast Registral, com a apresentação de Guilherme Pinho Machado.